candidato à vice-presidência, Alfredo Gaspar, do PL de Alagoas, adotou uma série de medidas judiciais e administrativas depois de se tornar alvo de uma notícia crime por suspeita de abuso sexual de vulnerável. O pedido de investigação contra o vice na chapa de Flávio Bolsonaro foi apresentado pelos integrantes da base governista Lindbergh Farias e Soraya Tronic. Nessa quinta-feira, Alfredo Gaspar acionou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, para solicitar a realização de exame de DNA para comparar o seu material genético com o da criança mencionada na acusação de abuso sexual contra ele. A defesa sustenta que a urgência é necessária diante do desgaste para a reputação do parlamentar provocado pela investigação em meio à campanha eleitoral. O pedido foi apresentado depois de o ministro Gilmar Mendes determinar que a senadora Soraya Tronic complemente em até 15 dias as informações da notícia crime apresentada contra Gaspar. O magistrado solicitou dados que possam identificar autores de mensagens anexadas ao caso, informações sobre ligações telefônicas e elementos relacionados à suposta vítima e à criança mencionada nessa denúncia. Deixe-me dar as boas-vindas para Berenice Leite, chegando aqui no nosso telão nessa manhã de sexta-feira. Bom dia, Berenice, seja muito bem-vinda, muito bom tê-la conosco. Bom dia, meus amigos. Daniel, professor Suano, a Guta que está chegando aí daqui a pouquinho. Bom dia para a nossa audiência. Bom, Daniel, já vou direto ao ponto, né? Essa questão que envolve o ministro Gilmar Mendes, ele já foi designado para estar à frente desse caso. E há quem diga, aqui em Brasília, eu conversei ainda ontem com alguns parlamentares da oposição, que estão preocupados com esse timing, no sentido de que Gilmar Mendes já poderia ter dado o start para que esse processo corresse e não teríamos todo esse desgaste, né, essa tentativa de parte da mídia tradicional de colar essa pecha de que o Alfredo Gaspar teria cometido esse suposto crime. É bem verdade que no final, no último dia da CPMI do INSS, a senadora Soraya Tronic, o deputado Lindbergh Farias saíram com essa história meio atravessada, né, fazendo uma acusação gravíssima, sem provas. E desde então, o deputado Alfredo Gaspar fez de tudo para tentar ali, para provar a sua inocência. Ele se prontificou a fazer o exame já de DNA, ou seja, coletando ali o seu material genético para fazer a comparação com a suposta criança que hoje, inclusive, já é uma adulta, uma mãe. Esse caso que teria ocorrido há muito tempo atrás e que a própria moça em questão, que seria a criança, fruto desse suposto, né, aliciamento, enfim, molestado uma criança, a gente não pode usar o termo aqui porque o YouTube acaba derrubando, né, tirando o nosso alcance. Mas o fato é que essa moça, que seria o fruto do tal crime, ela já gravou até um vídeo à época esclarecendo que não tem nada a ver, que não é o Alfredo Gaspar, e sim um primo dele, e que também não houve aí nenhum tipo de violência sexual, até porque esse ato teria sido consentido pela mãe dela. A gente pode até depois, em algum momento, trazer o vídeo dessa moça, mas o fato é que a imprensa, parte do jornalismo, não está fazendo a sua parte de trazer os dois lados e de resgatar, inclusive, as respostas que vieram à época. E voltando ao ministro Gilmar Mendes, que já poderia ter dado celeridade e até encerrado esse caso, agora, justamente nessa corrida eleitoral, tem muita gente desconfiada que ele pode, inclusive, protelar isso para que a imagem do deputado Alfredo Gaspar fique desgastada ao longo do caminho. E para ele, claro, é de interesse, tanto que ele moveu uma ação contra a Soraya Tronic e o deputado Lindbergh Farias, justamente por terem o acusado, né, desse crime gravíssimo. Então, ele já está prontificando-se a provar a sua inocência. Agora, cabe ao Gilmar Mendes, né, o ministro da Corte responsável pelo caso, também resolver isso e colocar um ponto final de vez. Tudo bem, Berenice Leite? Hora de receber também a Guta Pini. Seja muito bem-vinda, Guta. Muito bom tê-la conosco. Ótima sexta-feira para você. Tudo azul por aí. Tudo azul por aqui. Bom dia, Daniel, Berenice, professor Suano, toda a nossa querida audiência. Guta, a Berenice já trouxe esse ponto aí. Ontem nós acompanhamos o Lindbergh Farias, já meio que
baixando o tom, recuando da acusação que ele fez contra o Alfredo Gaspar, mas o Alfredo Gaspar já deixou muito claro, já afirmou que não tem interesse em uma possível retratação sobre essa acusação que pesa contra ele, feita pelo Lindbergh e pela Soraya Tronic. Não é uma acusação trivial, não é uma rixa política, não é uma briga de rede social, é um fato gravíssimo, inclusive tipificado no Código Penal. O que o Lindbergh Farias e a Soraya Tronic fizeram com o Alfredo Gaspar é calúnia. Se não ficar configurado, o que tudo indica que não ficará, essa atitude do Alfredo Gaspar, isso aí é calúnia que eles fizeram contra o deputado Alfredo Gaspar. E mais, a partir do momento em que uma calúnia ela desencadeia num processo, numa investigação, e fica configurado que não houve aquele crime, tem um outro crime que o Lindbergh e a Soraya podem ter incorrido, que é a denunciação caluniosa. São dois tipos penais. A calúnia é você dizer que alguém cometeu um crime, você simplesmente verbalizar isso. Mas a partir do momento que os instrumentos estatais são colocados para trabalhar, para apurar aquele fato que você noticiou e aquele fato não era verídico, aí você também vai responder por denunciação caluniosa. Agora, existe também na esfera civil. O deputado Alfredo Gaspar também poderia mover uma ação indenizatória contra o deputado e a senadora. Então, em especial, agora neste momento que ele é candidato a vice-presidente na chapa do Flávio, também ganha uma outra relevância toda essa acusação contra ele. Agora, independentemente se ele fosse candidato ou não, e ainda que ele não fosse deputado, enfim, quem é vítima de um tipo de acusação falsa como essa, precisa sim utilizar os meios estatais para fazer a devida reparação. Isso acaba com a reputação de uma pessoa e agora essa baixada de tom aí do Lindbergh significa simplesmente que ele está querendo se safar de alguma futura possível eventual penalidade. Mas eu entendo que qualquer cidadão, e agora em especial o deputado Alfredo Gaspar, não tem que baixar mesmo o tom de nada disso. Ele vai até o fim, pelo menos, desde o início, quando essas acusações surgiram, ele já se colocou completamente à disposição da justiça para provar a sua inocência e agora, como a Berenice bem disse, está ali nas mãos do ministro Gilmar Mendes, esse vai, não vai, porque como é que funciona? No fim das contas, quem vai pedir a abertura ou não dessa investigação é a Procuradoria-Geral da República. Qualquer pessoa pode fazer uma notícia crime, mas isso não abre investigação. Precisa do pedido expresso da Procuradoria-Geral da República. Mas até agora não chegamos nesse ponto e a PGR pode, inclusive, pedir o arquivamento. Suano? Daniel, para aqueles que poderiam ter dúvidas do que significa a metodologia ou a técnica da verossimilhança, nós temos aí um exemplo concreto. O que é a técnica, a metodologia da verossimilhança? É a técnica, a forma que o deputado Janones explicou como deveria agir toda a militância de esquerda para tentar derrubar a direita. Por essa técnica, eles não estão preocupados com a verdade. A preocupação deles é exatamente esconder a verdade. Mas como que eles trabalham? Eles não se preocupam com o fato, eles pegam aquilo que circula o fato, pegam um elemento qualquer que seja, por exemplo, o sobrenome ou o envolvimento de alguém da família. Aí eles pegam e dizem assim, é Gaspar. Lança num condicional, é possível que seja este Gaspar. Logo, vamos fazer a acusação para alertar toda a sociedade. O ganho que eles têm é no tempo de desgaste que é colocado para aquela pessoa que recebe a acusação, aquela pessoa que é ofendida, aquela pessoa que é posta como um suposto criminoso. Porque eles não estão preocupados com a verdade. Sabe quando a verdade vier, simplesmente vai ser desmascarado. Mas o que eles querem é o tempo suficiente para jogar o nome de alguém no lixo. Essa é a técnica da verossimilhança. Pegou Gaspar, que é um primo, muito provavelmente eles podem saber, olha só, muito provavelmente, eles podem saber que era primo, mas eles foram lá e colocaram diante de todos para desgastar o Alfredo Gaspar, na época, quando ele era relator da CPMI. Isso é uma coisa, mas agora já está servindo. Para quê? Para desgastar o candidato a vice-presidente da República. Essa é a jogada. Foi isso que o Janones estava ensinando para a esquerda. E nós temos aí um exemplo típico dessa técnica ou dessa metodologia sendo aplicada para mostrar
como você pode combater o teu adversário, transformando ele em inimigo, desgastando a imagem e produzindo um efeito imediato. Qual é? Minar a capacidade de resistência daquele que você está querendo derrotar. No nosso debate aqui no Jornal da UESP, primeira edição, você já sabe, a sua participação é fundamental, a sua voz a gente também quer ouvir. Você pode mandar sua mensagem, seja no nosso WhatsApp exclusivo aqui do jornal, no 11 972 148 147, ou então você deixa a sua mensagem por meio do nosso chat. Vou trazer uma pergunta da nossa espectadora Ana Beatriz, direcionada a você, Guta Pini, dizendo o seguinte: nas redes sociais, as pessoas que têm usado essa acusação contra o Alfredo Gaspar para caluniá-lo, essas pessoas também podem entrar em processos por calúnia também? Bom dia, Ana Beatriz. Obrigada pela pergunta. Podem sim. E isso aqui faz cair por terra aquela alegação que a gente vem ouvindo dos ministros do Supremo de que a internet não pode ser terra sem lei. A internet não é terra sem lei. O Código Penal, ele se aplica também às condutas que acontecem na internet. Então, qualquer pessoa que comete um crime ali na área digital também vai responder do mesmo jeito. Então, se você faz uma calúnia, seja contra o Alfredo Gaspar, contra qualquer outra pessoa, você está sujeito, sim, a responder tanto na esfera criminal ou na esfera civil. Berenice Leite, queremos te ouvir. Olha só, eu tenho vídeo, temos o vídeo da moça, né? Bom, gente, que maravilha. Então, eu vou trazer só um contexto rápido para quem está chegando agora, né? Início de jornal. A gente está falando justamente dessa acusação gravíssima contra o Alfredo Gaspar, de que ele teria, né, cometido um abuso sexual contra uma criança. E como eu estava dizendo aqui, essa criança hoje tem mais de 60 anos e não seria ele, né, a pessoa que, inclusive, teve um filho com essa mulher, né? É o primo dele, isso já foi até reconhecido por exame de DNA, que o primo dele teve uma relação com uma mulher e, à época, os dois eram adolescentes. E o fruto desse rápido relacionamento foi uma mulher que hoje tem, sei lá, deve estar, pela imagem vocês vão ver, quase uns 30 anos, por aí no máximo, e ela gravou um vídeo esclarecendo que não é Alfredo Gaspar e que também não houve nenhum tipo de abuso sexual. Vamos ver um trecho do que ela disse? Pode colocar pra gente. Sou Lorilene Pereira Marcelo da Silva e venho aqui esclarecer algumas coisas. Gostaria de declarar que não sou filha de Alfredo Gaspar. Sou filha biológica do Maurício Breda, primo do Gaspar. Ressalvo também que não sou fruto de estupro algum, nem conheço pessoalmente o Alfredo Gaspar. Não conheço o Gaspar, mas também não tenho nada contra ele, não tenho nada para falar, mas é injusto, né, o acusar que tem uma filha quando é o primo dele que tem uma filha e que não é de estupro. Sou Lorilene Pereira Tá aí, da então Silva. um trecho, né, da Lorilene falando sobre esse caso que aconteceu lá no passado, um relacionamento rápido entre a mãe dela e o primo de Alfredo Gaspar. E acredito que esse vídeo deve ser replicado, né? E à época da CPMI do INSS, Alfredo Gaspar chegou a falar sobre isso e ela se prontificou a fazer o vídeo, né? Então, as cartas estão postas. E queria trazer também aqui um ponto que aconteceu lá no dia do encerramento da CPMI do INSS. Eu, claro, estava lá. E a Soraya Tronic, a senadora, e o deputado Lindbergh Farias, eles chegaram a usar o púlpito da CPMI, claro, queriam tirar o foco de quem estava sendo indiciado lá pelo relatório do Alfredo Gaspar, vieram com essa história aí sem pé nem cabeça, e ela, gente, estava ali cochichando no ouvido do deputado Lindbergh Farias, e a expressão também da Soraya Tronic era totalmente assim de insegurança, mas eles pareciam estar combinando como iam contar aquela história, né? E aí eu acredito que não seja nenhuma história, mas sim uma história com E, porque é quando você inventa algo, né? Então agora a gente já percebeu um recuo do Lindbergh Farias ontem. Ele direcionou inclusive ao líder do partido na Câmara, que é o deputado Sóstenes Cavalcante, disse que não vai ficar usando dessa história mais para
tentar de alguma forma desgastar o Alfredo politicamente, o que já é visto como um recuo, até porque eles não têm provas, a história é simplesmente insustentável, e Soraya Tronic também disse que pediria desculpas. Só que nesse momento um pedido de desculpas acho que seria insuficiente diante de todo o desgaste que o deputado Alfredo vem sofrendo, até porque, Daniel, muitas pessoas não leem a matéria completa, se atentam apenas à manchete, e nós estamos aqui justamente para isso, né? Para trazer a verdade. E só por fim, falando da questão do professor Suano em relação à estratégia, vamos lembrar também que Jair Bolsonaro passou por tudo isso em 2022 e vários das ilações que levantaram contra ele, teve cartão de vacinas, teve a questão da baleia, teve as joias, processos que já foram arquivados, mas o tempo que ele teve ali nesse desgaste jamais vai se somar a talvez uma mera nota dizendo por parte desses mesmos veículos que o processo foi arquivado, porque o desgaste já ocorreu. Esse ponto do desgaste realmente é fundamental que a defesa atue para que o quanto antes possível essa situação seja devidamente esclarecida. Enquanto a Berenice comentava, nós exibimos aí a imagem, o teste de DNA que foi feito pelo primo do Alfredo Gaspar, que é o Maurício Breda. A gente tem aí a imagem para exibir, enquanto o Suano faz a sua análise. O objetivo é o desgaste, porque eles sabem que a vitória que eles podem obter não decorre da comprovação de algo que é inexistente, mas no simples fato de colocar o indivíduo num exercício constante de ter que se explicar e, além disso, colocar a sua imagem publicamente para ser destruída. Esse é o objetivo deles. Aí a gente pega o que foi feito. Vamos pegar o Alfredo Gaspar. Foi brilhante a sua postura. Estou falando aqui estrategicamente, não por simpatias ou antipatias, nada disso. É apenas a postura intelectual e estratégica dele. Por qual razão? Ele foi proativo. Quem é proativo e se antecipa, define a conduta dos procedimentos de combate. Ele simplesmente foi proativo. Tudo bem, vocês estão me acusando? Me acusam de quê? De que eu simplesmente estuprei uma moça e ali a filha é uma filha minha. É o resultado dessa má conduta, dessa conduta criminosa. Ele vai, pega o teste de DNA ou exige o teste de DNA da pessoa que está sendo apresentada como resultado e diz, vamos colocar aqui. A partir de então, cabe a vocês terem que demonstrar aquilo que estão falando a meu respeito. Isso é proatividade. Estrategicamente, foi brilhante. Por quê? Porque ele assumiu a conduta, ele assumiu a condução de toda a narrativa. Brilhante, e é assim que se deve comportar. É uma frase simples que é sempre dita por todos. Quem não deve, não teme. Por isso pode assumir o procedimento de conduzir a pauta. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.